Paz do Senhor a todos os alunos da turma de evangelistas e missionárias deste sábado à tarde, um sábado que é sempre marcado com a oportunidade de estarmos juntos, aprendendo e ampliando os saberes. Meus prezados, nós vamos hoje já para mais um momento juntos, mais uma aula, lembrando que estas aulas, elas são o conteúdo que nós estamos programado dentro do nosso conteúdo programático, dentro do arcabouço de temas e assuntos que nós temos proposto para ser estudado nesse semestre, e também que a sua participação assistindo e divulgando para os outros alunos, para que todos venham assistir, é de suma importância, porque assim nós estamos tendo a oportunidade de estar prosseguindo na absorção do conhecimento dentro da proposta da disciplina Introdução ao Novo Testamento 1 e também indo à frente neste conteúdo geral, global da matéria. Também quero vos lembrar que nós temos um trabalho. O trabalho não é para enviar para o meu e-mail e nem para o WhatsApp. Temos uma data já fixada, que é para junho. Quando lá em junho for para entregar, já certamente estaremos tendo aula presencial e aí você vai poder entregar. Lembrando que se nós tivermos uma, duas ou não sei quantas aulas presenciais, nós dentro da disciplina que eu estou abordando, eu ainda irei fazer uma revisão geral de tudo que nós tratamos aqui nas videoaulas e entraremos no assunto final ou derradeiro da disciplina. Vocês sabem que a gente sempre desenvolve bem além do que se está proposto o conteúdo devido ao sentimento, à proposta de fornecer a vocês cada vez mais informação e conteúdo. Nós hoje já vamos falar sobre o Evangelho de João. O Evangelho de João. Lembrando que as provas, antes de entrar no assunto, as provas foram um sucesso, parabéns a todos, foram corrigidas, já passamos as notas, todos tiraram notas excelentes, Todos foram bem sucedidos nas suas avaliações e provavelmente já estão lá na secretaria, mas você já sabe as notas, então fique tranquilo concernente também à avaliação da N1. Vamos então falar de João? Bom, o Evangelho de João, ele foi escrito dentro do aspecto local, ambiente, em Éfeso, quando o apóstolo João estava na região de Éfeso, certo? Estava pastoreando a igreja em Éfeso. Nesse momento, João está enfrentando um ataque muito forte do gnosticismo. Gnosticismo esse que vinha confrontar a deidade e a divindade de Cristo. E como estava infiltrado no seio da igreja, procuravam causar divergências teológicas, confrontar teologicamente as doutrinas e os ensinamentos dos apóstolos, procurando dissuadi-los do sentido teológico que vinham recebendo, das abordagens, dos fundamentos teológicos que vinham recebendo sobre a pessoa de Cristo, e que neste momento, então, na década de 90 a 100, João, então, está propondo a desenvolver a sua própria apologética, a sua própria defesa da fé. E ele vai escrever um evangelho voltado a esse propósito, certo? Totalmente teológico, totalmente apologético. Depois vai escrever 3 epístolas que vão circundiar-se dentro dessa gama de propostas.
apologéticas e eclesiológicas, que são as 3 epístolas de João, e mais tarde, derradeiramente, no final de sua vida, vai escrever a revelação na sua magnânima abordagem profética do Novo Testamento, que é o Apocalipse. Muito bem. Agora, voltando para o sentido temático de João. Neste evangelho, eu vou colocar aqui 3 temas. Primeiro tema, uma abordagem entre a cristologia e a soteriologia. Um desenvolvimento de elo entre a cristologia e a soteriologia. Segundo, uma defesa da divindade e deidade de Cristo. Terceiro, uma abordagem apologética sobre a verdadeira essência da cristologia no aspecto deidade, divindade, humanidade e esta encarnação de Cristo corporeamente, nos seus devidos sentidos e aspectos, é bem explanada neste evangelho. Então, dentro dessas 3 propostas temáticas, e excluindo delas um tema, ou compartilhando ou extraindo delas um tema geral, eu colocaria esse tema agora, que seria de Cristo, o Deus presente, o Deus Filho e o Deus manifestado. Este seria, então, o tema que Danilo coloca para o Evangelho de João. Certo? Agora, o Evangelho de João, ele também inicia já com uma proposta filosófica e teológica ao mesmo tempo. João vai alcançar, nessa defesa dele, já no primeiro capítulo, 3 proponentes teológicos e vai usar uma interlocução filosófica para desmistificar e desconstruir todas as abordagens gnósticas do gnosticismo que estava procurando causar este dano em meio à igreja em Éfeso. Primeiro sentido é quando ele utiliza o termo logos. O termo logos é um termo filosófico. Por que é filosófico? Porque o termo logos ele foi discutido e abordado filosoficamente até pelos os filósofos pré-socráticos. E depois foi ampliado por Platão no aspecto histórico, na amplitude histórica do termo logos, que é palavra, que é pensamento, que é reflexão, porque a palavra está ligada a pensamento, a palavra está ligada à reflexão. Então, quando você utiliza o termo logos, você está utilizando pensamento, reflexão, comunicação, palavra. E aí ele, como logos, é a palavra encarnada. A palavra que é pré-existente. Por que é pré-existente? Porque ele é aquele que estava no princípio, né? Por isso que João diz, e ele estava no princípio, estava como? Como a palavra ali atuando no processo da criação, né? No Gênesis 1, nós temos o termo Elohim, que é o plural para Deus. O termo Elohim, aplicado a Deus, dá o sentido plural, que estava ali. Deus Pai dando a ordem como arquiteto,
Deus Filho, palavra, executando, e Deus Espírito, o agente, agindo. Então, estava presente a palavra ali já no princípio, porque a palavra é a história, porque a palavra é a expressão da criação, porque a palavra é o sentido do pensamento e a palavra é a própria sabedoria, porque a palavra é um reflexo do saber, do conhecimento, do descortinar das ideias do homem. Então, quando João está utilizando o termo logos, ele está trazendo essa amplitude dimensional do termo para relacionar com Cristo. Cristo sendo o logos é a sabedoria. Cristo sendo o logos é a palavra. Cristo sendo o logos é a reflexão. Cristo sendo o logos é o sentido pré-existente do próprio Deus e do próprio Cristo, que existia antes que tudo viesse a ser criado. E nele tudo foi criado e tudo subsiste, como o próprio Paulo, o apóstolo, defendeu em Colossenses. Então, nós temos aqui, já no primeiro versículo e no primeiro capítulo, na decorrência do capítulo 1 de João, uma explanação cristocêntrica, uma apologética cristológica, uma apologética em que a cristologia ela é abordada no sentido da defesa da divindade. Ele é Deus que está agora em carne, o verbo que se fez carne, o logos, a palavra verbo, se fez carne, tem agora um formato corpóreo, é agora manifestada, mas estava sim presente como mistério ainda a ser revelado lá em momento da criação, lá em Gênesis 1. Por isso ele era o mistério ainda. Estava no sentido de mistério a ser revelado, que o próprio Paulo vai utilizar lá em Éfeso e Efésio, na Epístola aos Efésios e na Epístola aos Colossenses. O mistério que ainda estava a ser revelado se manifestou a nós. Que mistério? A palavra, o Cristo, o Verbo. E este verbo, que agora se manifesta corporeamente, ele tem a sua pré-existência, ele tem a sua divindade comprovada em toda a sua explanação apologética que João discorre no Evangelho, nesse primeiro capítulo do Evangelho de João, e também tem toda a amplitude da sua deidade, de ele ser realmente, além de ser o Filho de Deus, ele ser Deus. Então, João inicia no introito, na introdução do seu evangelho, um desenvolvimento totalmente cristocêntrico, apologético, em que o gnosticismo já é desconstruído em todas as suas abordagens, com essa refutação muito precisa e embasada de João. João não é apenas um teólogo que está fazendo uma defesa de Cristo. João é o testemunha ocular que viu a Cristo e, como testemunha, levanta-se agora num sentido de um apologista com todos os embasamentos existenciais sobre Cristo e também fundamentos doutrinários, teológicos para refutar a filosofia gnóstica. Agora também, na continuidade do seu evangelho, ele já vai tratar a questão do desenvolvimento da missão de Cristo. Por que encarnou? Por que manifestou? Qual é a proposta? Qual é o sentido desse plano
a partir da sua vinda e manifestação. Claro que ele vai traçar esse percurso, esse transcurso teológico gradativamente, num sentido sistemático e num sentido histórico, certo? O Jesus histórico está presente no Evangelho de João no seu sentido mais amplo, do aspecto teológico, não do aspecto biográfico, mas do aspecto teológico, de narrar toda a desenvoltura, o transcurso dessa participação, intervenção e manifestação do Deus, homem, homem-Deus. E é importante também falar e acrescentar que neste Jesus histórico é então desenvolvido o outro sentido aplicativo da teologia que João traça no seu evangelho, que é a soterologia universal, ou a universalidade da salvação. A universalidade da salvação no evangelho de João está a partir do desenvolvimento da missão de Cristo explicada em toda a sua amplitude e tratar e traçar o sentido dessa universalidade de salvação para João é compor um gráfico crescente e decrescente desta atividade do Salvador, ou seja, do Soter, Salvador, do Cristo Soter, ou do Cristo Salvador, Messiá Soter, Cristo, o Messias Salvador, agora Christos, ungido de Deus, atuando no aspecto salvífico, no aspecto redentivo, no aspecto de formar ali o embrionário da sua igreja, o homem, salvo, futuro igreja. Aí nós vamos ver também em João já uma aplicação indireta da eclesiologia, uma natureza da eclesiologia dentro da teologia cristocêntrica de João. Então, João é um evangelho essencial no arcabouço da teologia sistemática e teologia bíblica, porque é a abordagem bíblica em defesa da divindade e deidade de Cristo. Bom, esta aqui foi só a introdução da aula. E já vou publicar agora para vocês já irem participando dessa introdução. E na sequência, vou enviar o link da continuidade da aula, que é a conclusão, o desenvolvimento e a conclusão desse assunto. Certo? Então, esses 18, 20 minutos agora foram só a introdução, para nós ampliar as ideias sobre esse evangelho tão importante. E vamos ter uma continuidade ainda hoje, daqui a pouquinho.